pergunta 40 diz assim: o que Deus revelou ao homem para que fosse a regra de sua obediência a ele? Resposta: a primeira regra que Deus revelou ao homem para ser a regra de sua obediência é a lei moral, que se resume nos 10 mandamentos. Então, todos os crentes são obrigados, porque são crentes, a observarem a lei moral de Deus. Toda a lei moral, sem exceção. E isso está em Deuteronômio 10:4. Vamos ver? Deuteronômio 10:4. Diz assim, aqui está se referindo quando Moisés quebrou as tábuas da lei, quando ele desceu do Monte Sinai, ele tinha recebido a lei, ele chega no acampamento, o povo está adorando aquele bezerro horrível que fizeram, então Moisés quebra a lei. Muita gente, por que Moisés quebrou a lei, não é? Minha interpretação, pessoal. Deve ter outras pessoas que pensem assim também. Mas eu quero assumir a culpa, se for culpa. Por que Moisés quebrou a lei? Por misericórdia ao povo, porque ele sabia que onde não há lei, não há transgressão. Para poupar o povo, ele quebrou a lei. Mas Deus deu outra lei. Não outra, a mesma lei em outras tábuas. Deus falou, sobe ao monte, faz outras tábuas daquela, que eu vou escrever tudo que estava na primeira. Ou seja, ela tem que ser cumprida, essa lei. Então diz assim o versículo 4 de Deuteronômio 10. Então o Senhor escreveu nas tábuas o que estava nas primeiras, não acrescentou nem tirou nada. Os 10 mandamentos, que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor os entregou a mim. Então, Deus entregou aquelas tábuas com os 10 mandamentos, e essa é a lei moral de Deus que deve ser observada. Em Mateus 19:17, vamos ver o que diz o Novo Testamento. Mateus 19:17. Teria textos melhores para embasar isso aqui. Mas, de qualquer forma, é o que está aqui, a gente vai ler. Foi a conversa do jovem rico com Jesus. Que ele chega, aproximou-se, né, versículo 16 de Mateus 19. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E ele respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, e Jesus cita parte do decálogo aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse, tenho obedecido a tudo isso, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Ok, eu falei antes que ninguém pode obedecer à lei de Deus se não for pelo Espírito Santo. Jesus disse para o jovem que queria saber o que poderia fazer de bom para receber a vida eterna. Jesus, então, fala para ele o que todo mundo fala. Jesus simplesmente foi irônico. Ele disse, Jesus era muito irônico, na verdade. E Jesus falou para ele tudo o que as pessoas dizem, o que os fariseus diziam, o que os religiosos diziam. Se você quer entrar no reino de Deus, cumpre os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Aí ele pergunta quais? Jesus enumera. E ele fala, eu tenho observado tudo isto desde a minha mocidade. Então Jesus fala para ele, tem? Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele foi embora triste. Por quê? Porque ninguém pode cumprir a lei de Deus se não for pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele disse que amava o próximo como a si mesmo. Ele disse que amava a Deus sobre todas as coisas. Deus foi muito bom com ele, dando bens. Mas quando Deus nos dá bens, é para sermos mordomos. E como ele disse a Jesus que tinha observado tudo aquilo, então Jesus fala, então, cumpre ou amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele foi embora porque tinha muitos bens. Triste. Então, o Jesus não está dizendo para a gente ficar pobre, para segui-lo, não é nada disso, não.
desapegar dos bens materiais, essas coisas que se pregam. Jesus está dando uma lição de que a lei dele só pode ser obedecida e observada por quem tem o Espírito Santo, por quem é salvo. Se o indivíduo não é salvo, ele não tem como obedecer à lei de Deus, porque Paulo diz em Romanos capítulo 7 e 8, que a lei de Deus é de natureza espiritual, e só o homem espiritual compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem carnal, a Bíblia diz que ele não pode fazer a vontade de Deus. Ele está impedido, não há como. Ele está morto em ofensas e pecados. Não é porque faz isso, aquilo, que moralmente se acha que é bom, que o indivíduo está cumprindo a lei de Deus. O cumprimento da lei de Deus é algo que é concedido aos crentes que têm o Espírito Santo de Deus. Não a qualquer um.